Além de ser treinador, técnico de tênis há muito tempo, né? Mas o que me credencia a falar um pouquinho, né, dessa questão da parte de mental, né? Trabalho com alto rendimento há 20 anos, então tive a oportunidade de trabalhar vários jogadores, fazer a transição de 4 jogadores de jogador profissional, ranking 300, 400 do mundo, 200. Hoje estamos trabalho junto com a formação do Gustavo Eide, transição, o qual ele vem fazendo muito bem. Tá? Então, essa experiência, a expertise da quadra é muito importante, né? Além disso, eu fiz um curso de coaching, né, em 2009, além de outros trabalhos com isso, tá? Que mudou muito. E em 2012, fui nos Estados Unidos com o Jim Lower, um trabalho também de mental toughness, que me dá um pouquinho mais de know-how para conhecer um pouquinho essa parte tão complicada, tão, né, difícil que é entender a parte mental. Então, a minha palestra ela é um pouquinho, eu faço umas analogias diferentes aqui, que é para mais a gente ter a reflexão, tá, dessa parte e como pode trabalhar. Então, lado mental, né, como a gente pode juntar essas peças aí, né? Então, a gente tem 4 pilares do jogo, que é a parte técnica, tática, física e mental, né? Todas são extremamente importantes, né? Não adianta ser muito bom mentalmente e não ter conhecimento tático, técnico e físico, né? Ou ser muito bom mentalmente e fisicamente e não ter armas e saber jogar o jogo. Então, é um componente, a gente poderia dizer que talvez seria 25% cada um completa, né, essa parte. Mas o lado mental sempre é uma coisa que chama muito a atenção, e a gente sempre fica, né, querendo descobrir como a gente faz, né? E a dificuldade é ter a prática disso, né? Como praticamente a gente consegue aplicar isso nos treinos, nos jogos, sair das adversidades. Até aqui quem pediu essa palestra foi a Rose, né? A Rose Scridelli, aqui de Ribeirão Preto, mas até agora não chegou ainda, pelo menos que eu vi aqui. Rose, se você tiver aí, Rose, dá um oizinho aí, tá? Para a gente poder falar, tá? Então, o tênis, ele é um jogo... Que tipo de jogo? Ele é um jogo mental, técnico, tático, físico, que eu expliquei antes, tá? Então, não, ele é um jogo, né, de tudo, mas a parte mental, ela é muito, muito importante. É a grande diferença que a gente encontra em jogadores, né? Por que um Nadal, Djokovic, o Federer, esses caras conseguem ter um êxito muito fora da comparado a outros jogadores? Eles batem o forehand mais forte, o saque é mais potente, tem o melhor voleio, tem a melhor movimentação de pernas. Tá? E a gente sabe disso que ele é muito próximo, obviamente, alguns têm mais habilidades, algumas facilidades a mais em determinados golpes, mas a questão do jogo ele acaba sendo muito mais decidido na parte mental. Né? Então, a gente tem que saber que organizar, né, essa parte mental, estruturar é muito importante. Aqui, né, desse lado do tênis que está mostrando e a parte do pensamento. Eu tenho que ter a noção. A tática também está muito ligada com a parte mental. E eu gosto muito de falar, pessoal, se quiser prestar atenção, isso é muito bacana, tá? Eu vou escrever aqui, que eu acho que é legal, e uma referência que eu uso, certo? Basicamente, a gente tem 2 tipos de erro no jogo de tênis, certo? Deixa eu mudar a cor da fonte para ficar mais visível aqui no fundo. 2 tipos de erros no jogo que eu considero, certo? Então, ok? Está escrito. O primeiro, então, né? O primeiro é o erro, né? Quais são os tipos de erro? É o erro, né, técnico, tá? E o segundo erro, deixa eu fazer embaixo, o que é melhor? E o segundo erro é o erro tático, tá? Então, por que eu considero isso? Tá? A gente tem basicamente 2 tipos de erro. O que é um erro técnico? O
que é um erro tático? Alguém saberia me dizer aí no chat, por favor? Ou se quiser abrir o microfone e falar, tá à vontade. O que seria um erro técnico? O que seria um erro tático? Fico no aguardo aqui para quem quiser comentar. Vamos lá? Quem é que vai dar primeiro comentário aqui no chat? Alguém saberia dizer? Oi, Helena, obrigado. Técnico, erro na execução do golpe. Boa. Isso aí, tá? O que seria um erro tático? Quem mais vai dar uma opinião? Beleza, muito bem, Helena. Ótimo. Tático, escolher a jogada errada. Certo, pessoal? Então, é isso mesmo. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Que seria assim. Um erro técnico. Eu estou jogando, né? A Virgínia escolher passar a bola alta, por exemplo. Ok, Virgínia. Tá, mas é mais ou menos por aí, Virgínia, mas tem uma analogia. Vamos lá. Então vamos explicar assim. Então, o que seria um erro técnico e um erro tático? Vamos supor que eu estou jogando aqui o ponto, estou jogando contra o Alessandro, estou na cruzada, e eu bato eu quero bater uma bola funda, com bastante topspin, para jogar o Alessandro para trás. Certo? Então, eu vou lá, eu faço a minha bola, tal, execução, e a minha bola acaba indo para fora, no fundo da quadra, tá? Mais na direção, no objetivo que eu queria. Então, a minha bola teve, eu tinha a jogada certa, eu tinha uma intenção, uma escolha, a minha bola teve uma conformidade, né? O meu gesto, teve uma conformidade junto com o meu pensamento, só que a bola acabou saindo um pouquinho. Então, faltou ali, de repente, um pouco mais de aceleração para a bola ter um pouco mais de efeito, talvez fechar um pouquinho a face da raquete, tá? Algumas coisas assim. Então, isto é um erro técnico, tá? Então, eu tive a jogada. O erro tático, tá? Ele está ligado com a escolha de jogar. Deixa eu ver aqui o que a Marcele falou. Erro tático igual a estratégia errada. É isso aí. Boa, Marcelo. Obrigado. Então, o que seria o erro tático, pessoal? Deixa eu só fechar aqui os microfones que estão dando aí barulhos, ok? Então, o erro tático, vou pegar a mesma situação. Estou jogando aqui agora contra o Olavo. Eu estou batendo uma bola na cruzada direita e a bola sobrou para mim, né, no fundo da quadra, mas sobrou entre aspas, né? A bola veio para no fundo da quadra, tá? E eu estou ali posicionado, só que a bola do Olavo é uma bola rápida, com muita rotação, e eu de repente percebo que a paralela para mim está um pouquinho mais aberta pela questão do ângulo, tá? E eu vou lá, tô fora da quadra, uma bola pesada, funda, basicamente mais alta que meu ombro, e eu resolvo tentar dar um winner na paralela, ok? Estando fora da quadra. Então, eu fiz uma escolha errada, tá? Taticamente, e acabei errando para ele o ponto, tá? Vamos dar um exemplo. Então, é basicamente isso que eu quero. Ou como a Virgínia falou, tá? A Virgínia comentou antes, eu quero dar uma bola alta, então, ou seja, eu estou me defendendo, eu estou super atrás na quadra, tá difícil, minha bola tem que ser mais alta e funda, e de repente a bola sai reta no meio da quadra e tudo mais. Então, isso acaba com que, né, eu perca o domínio do jogo taticamente. E aí tem uma outra pergunta, pessoal. Essa aqui que é a grande pegadinha aqui, tá? Qual destes, eu vou escrever aqui embaixo, aqui do lado aqui, tá? Qual destes erros eu não, né, botar entre parênteses aqui, entre aspas, né, devo cometer? O erro técnico ou o erro tático?
Na opinião de vocês, quem expõe no chat aí, qual o tipo de erro que eu não deva cometer ou evitar? Olha, você não falou técnico, a Helena tático, a Elaine também. Boa noite, Elaine, obrigado. Márcio, boa, Márcio. Difícil não cometer os dois erros, ótimo. Tático. Mas se eu for, Márcio, aí que tá. Aí é uma pegadinha. Se eu pudesse evitar, certo? Eu sei que é impossível jogar tênis e não errar. É impossível, ponto. Né? Então, mas se eu pudesse evitar, tá? É aqui o Zé Roberto tático, o Vitor tático, legal. É isso mesmo, pessoal. Virgínia tático, certo? E por que tático? Por que tático, pessoal? Que eu devo evitar? Tá? Por causa disso aqui. O tático está ligado ao mental. Então, o erro tático está ligado com a parte mental, ok? E muitas vezes, os erros táticos do jogo acontecem por quê? Por pressa, afobação, nervosismo, né? Ou ver oportunidade ali e a jogada, as escolhas, elas começam a se atrapalhar porque a gente tem uma questão mental envolvida, certo? O erro técnico, pessoal, você vai fazer, não tem como, tá? Não tem como. O erro técnico vai acontecer e é o erro que tem, é o erro normal do jogo. Eu tentei bater uma paralela, estava tudo certo, eu escolhi a bola certa, a bola era curta, eu entrei na quadra, vamos supor que é uma bola média, né, de média altura, e bola média no meio da quadra, entrei em uma posição mais fechada, certo? Uma posição mais neutra, talvez, não fechada, eu pego a bola na frente, faço um skipping rope e tudo mais, mas de repente a minha bola fecha um pouquinho ali, o ângulo da raquete, a bola fica na rede. Então, não tem como evitar isso. Você vai errar. Mas eu tive o quê? A ação, a intenção, a jogada. Isso vem com a intenção. Então, o erro técnico, ele acontece porque, né, faz parte do jogo. Agora, o erro tático não. O erro tático você está ligando com o mental e está fazendo situações de trocas, tá? Ou porque você não aguenta mais o estresse, ou porque qualquer coisa que seja. Aí que é a grande questão, pessoal, tá? Então, o erro que eu tenho que tentar evitar é o erro mental. E é justamente aí que eu tenho que fazer o meu treino mental para ficar mais forte e entender melhor o jogo e tomar decisões melhores, tá? Dentro de uma partida de tênis, certo? Então, vamos lá. E aí, quais são... Aqui eu vou escrever, vamos lá. Quais são os tipos, né? Quais são os tipos aqui de situações que eu falei antes, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Medo, né? Eu tenho medo. Eu tenho... Deixa eu mudar aqui a minha fonte agora. Fica melhor. Eu tenho medo. Eu tenho dúvida. Eu tenho pressa, né? Eu tenho insegurança. E aí, sei lá, né? Milhões e quiser contribuir, contribui aqui. Então, tudo isso são situações mentais que me fazem tomar situações do jogo que eu começo a ter decisões erradas, tá? E aí eu quero passar para vocês uma analogia. Antes, já tem uma... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Né? Entendendo como funciona o jogo, certo? Vamos assistir esse ponto aqui, pessoal, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Você já deve ter visto esse ponto, né? É do Roddick com, acho que o Nicolas Lapente, se eu não me engano. Faz bastante tempo esse... Opa, travou aqui, perdão.
Tá? Aí a pergunta é: quantos jogadores, né? Aqui fala aqui, né? Você vai desistir ou não? Dê o seu melhor. Quantos jogadores, quais jogadores, na opinião de vocês, e quem de vocês aqui dá o seu melhor 100% do tempo, né? Aí vai falar que determinação é o segredo para mudarmos as nossas, né? O que está escrito no final? Não consigo ver o final ali. As nossas vidas. Bom, vamos lá. Então, a pergunta é: quem de vocês aqui dá o seu melhor 100% na quadra? Quem corre na bola todos os pontos assim, sabendo mesmo que tem uma chance mínima de ganhar o ponto, mas continua lutando, vai até o fim, tá? Principalmente aí nível, vi que a Rose chegou aqui, né? Boa noite, Rose. Para depois você me dar um feedback aí se a palestra está de acordo com o que você imaginava, né? Então, quantas vezes, tá? A gente, né? A gente nível amador está falando, vai lá, a bola tá, acho que tá um pouquinho longe, ou mesmo jovens, infanto juvenil, tá? Vai lá um pouquinho do lado, a bola já não corre. Ah, mas é que eu achei, né? Ah, mas é que eu pensei, tal, e não dá ali o seu melhor. Então, a primeira questão, eu acho muito importante, tá? Muito importante para que a gente consiga mudar essa questão mental é dar o seu melhor, né? Vamos ver aqui. Boa, Rose. Bola para todas. Helena também, Tetumaço, me mata quase sempre, certo? Agora vocês concordam? Quem assiste aqui, né, em torneio de tênis, ainda, principalmente, ainda diria mais torneios juvenis, tá? Infantos juvenis, quem é que são os meninos que se matam todos os pontos igual esse aqui, tá? Eu quero saber se você acredita que é 100% que acontece isso, tá? Eu afirmo para você que não chega a 50%, porque eu tenho centramento, eu lido com atletas quase que diariamente, tá? E não acontece isso. Certo, pessoal? Então, muito importante. Essa é a questão, dar o seu melhor. Mas o que acontece? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem que dar o seu melhor. Todo mundo sabe que, né, que é necessário ali uma... Como é que eu posso falar assim? Fazer o que precisa, esforçar, né, correr todas as bolas e tal. E aí acontece. E aí, uma analogia que eu vou fazer, pessoal, tá? Chama de objeções. Objeções, tá? E eu vou passar aqui para frente, eu vou ler depois para vocês, e insultos, certo? Então, insulto. O que é, né, uma objeção? E aí que eu acho que o jogo a gente encontra muito isso, muito, a gente encontra objeções. Objeções são coisas que nos aparecem como um elemento surpresa, uma coisa não agradável, e a gente fala assim, nossa, o que eu faço aqui? Tá? E aí, eu queria falar, né, sobre essas objeções que são no jogo, que pode ser a quadra, que pode ser a bolinha, que pode ser o adversário, que o cara é baloeiro, que o cara é não sei o que mais. Então, são várias coisas de objeções, tá? E como é que a gente identifica isso? A gente identifica que existe uma objeção quando aquilo está me preocupando e me trazendo, né, pensamentos negativos ou pessimistas para que eu possa resolver ali. Só que a objeção, ela é uma coisa que tem que ser saudável, né? Porque em tudo a gente encontra objeção. Então, quando eu estou aqui, dar minha palestra para vocês aqui, eu tenho objeções para estar aqui nesse momento. Vocês, para participar todas as vezes da palestra, têm objeções. Então, as objeções, elas fazem com que eu me mova, né? Eu me mova a favor de mudar alguma coisa, de eu conseguir ir adiante. E eu tentar, né, criar estratégias, né, mentais para que também eu vou fazer escolhas certas, aí são táticas, né, também, estratégias para resolver o problema num jogo de tênis. Então, a primeira coisa que a gente vê muito, principalmente lidando assim com tenista amador, né, que tem muito tenistas juvenis também, mas infantos juvenis, melhor dizendo, né, o amador fala assim, nossa, aquele cara lá é baloeiro, só dá isso não é jogo de tênis. Quer dizer, o cara criou uma objeção e, além disso, essa objeção já inflamou, né? Ela já foi para um outro patamar, tá? Uma situação. Ou
os meninos mais jovens, né, falam, né, a gurizada fala assim, né, esse cara é passador de bola, só enrola, né, devolve até a banha para o outro lado. Então, ou seja, só que a forma, tá? A forma que eles trabalham, que eles pensam, é o problema. Isso é que é o problema, tá? Então, dessa maneira, eu tenho que entender que a objeção, tá? E aí eu venho para a parte do insulto, tá? Que é aí que eu acho uma coisa muito legal do jogo que acontece. E aí eu vou ler para vocês, pessoal, um pouquinho aqui do material, tá? Que é assim, o que são os insultos, né? Que é uma objeção que vira insulto. Eu tenho um problema e eu acabo me incomodando com aquilo. Então, vou pegar o exemplo aqui do Márcio, que apareceu na minha tela aqui, né? Então, o Márcio é um cara que joga bem tênis, está ali, ele está no jogo, só fica passando bola. E esse passar bola do Márcio, que é uma objeção, que, ou seja, é um desafio que ele está criando para que eu possa melhorar ou lutar contra isso, e isso me incomoda, e eu acabo ficando insultado, tá? Então, presta atenção nesse texto, pessoal. Então, é assim, é da internet, é um artigo, tá? Da escritora Jennifer Delgado, uma psiquiatra, tá? Trabalha essa parte. Fala assim, Sêneca disse que um dia, enquanto uma pessoa estava visitando os banheiros públicos, ele foi empurrado e espancado. Quando as pessoas voltaram, né, depois que interromperam a luta, vieram falar com ele não quis, né, aceitar as desculpas, tá? E ele fala assim: eu nem lembro de ter sido atingido. O que acontece isso? Essa pessoa simplesmente decidiu não se apegar ao que aconteceu. Ele não ficou preso em humilhação, frustração ou raiva e rapidamente virou a página. Ele escolheu agir ao invés de reagir, tá? Então, e ele com essa escolha, tá? Ele conseguiu recuperar o controle, tá? Da situação e escolheu responder a um insulto de uma forma inteligente, certo? O que acontece com o insulto? O insulto, eles desencadeiam uma intensa resposta emocional. Todos em maior, né, número e já passaram por uma coisa que não é confortável, que nos agrada, que não é agradável. Pessoas que falam alguma coisa ou situações que acontecem, que nos ferem, né? E nos deixam frustrados, ou raiva, etc. Só que a questão é que a gente tem que estar ligado e atento que muitas vezes as coisas acontecem, é a gente mesmo que acaba sendo só porque aquilo nos fere alguma coisa que é nossa, tá? Que fere realmente o nosso ego, o nosso bem-estar mental. Então, uma coisa que aconteceu para mim aqui, por exemplo, eu estou aqui na minha palestra e alguém vai lá e fala para mim assim, Haroldo, você ali, eu não gostei desse tema, você não sabe o que está falando. E se eu levar isso de uma forma do pessoal, eu posso, de repente, aqui ter um problema e eu não vou saber reagir. E eu tenho que justamente saber entender e entender que isso não é pessoal, é uma opinião, e isso não fere né, a minha ideia do jogo. Então, é justamente o que acontece no jogo de tênis, certo? E quando é que a gente se sente insultado? É justamente quando as coisas saem do nosso controle e a gente acaba tendo uma situação onde a gente já começa a criar raiva, criar estresse, que vai depois para a gestão da emoção, pessoal. Isso acontece muito na quadra, tá? E aí o que é legal desse mesmo texto, tá? Pessoal, alguém mais está com áudio ruim aqui? Alguém reclamou para mim aí? Se tiver falar o áudio está ruim, por favor, manda aqui. Que a minha internet está tudo certo aqui. Ok? Obrigado, Alessandro. Tá ok? Tá? Então, pessoal, como eu vou responder a um insulto de forma inteligente, tá? Eu preciso evitar o que a gente chama de sequestro emocional, tá? Eu preciso aprender a fazer isso, tá? Eu tenho que justamente entender que esse momento ali do jogo eu não posso deixar. E aí, se eu deixo acontecer isso, as minhas emoções acabam tendo, né, uma situação
aí de estresse e tudo mais. Tá? Então, assim, finalizando, uma coisa que é muito legal que fala dessa parte, tá? O sequestro emocional, ele acontece quando a gente, né, entende que isso é um ataque ao nosso ego, aquilo que a gente acredita, certo? E, de fato, né, as coisas acontecem ao nosso redor, no jogo de tênis, em situações, aquilo que o jogador faz, o que o jogador fala, não é um insulto, é uma situação ali para isso. E é o nosso julgamento sobre isso. Então, ninguém pode prejudicar, né, sem o nosso consentimento. Então, eu é que decido, tá? Você será ferido no momento em que permitir prejudicá-lo. Então, o que eu tenho que fazer num jogo de tênis? Eu tenho uma situação específica, eu tenho que trabalhar com ela, tá? E eu preciso o quê? Melhorar essa questão de que as coisas que acontecem, as ações que são feitas pelo meu adversário ou própria por mim mesmo, então muitas pessoas vão lá, né? Meio estão jogando e falam, eu sou burro, sou idiota, e não chego mais. Eu fico ali meio que divagando sobre esse assunto, tá? E isso faz com que eu acabe gerando um insulto e acaba gerando uma situação ali que me gera um estresse que eu não preciso, tá? Então, aqui tem um ponto, pessoal, que eu quero falar para vocês. Vamos ver esse ponto aqui do Pete Sampras, né? Então, são jogadores aqui, né? Bons, né? Que foram top, 1 e 2 do mundo, depois também foi o do mundo, num nível de tênis aqui muito alto, quadra central lotado, e um nível de tênis, né? Isso década de 90 aí, em alto nível. Tá? E aí o ponto do Sampras, né? E aí você vê, né, a dinâmica, a postura dele, a cara dele, e aqui a reação do Agassi, né? Ali no momento de estresse, cabeça erguida, né? Um cara extremamente vibrando após o ponto, de uma maneira assim muito efusiva, e ali você vê que é um olhar de foco, e o Agassi, ao mesmo tempo que perdeu um ponto, não sai com uma cara, né, cabisbaixo, um olhar ali de atenção, um olhar de foco. Então, por mais que ele possa achar, né, e aí acontece muito isso no jogo, pessoal, muito, principalmente infanto juvenil, tá? Quando acontece um ponto desse, o jogador tem o hábito, tá, de não reconhecer o que o seu adversário fez, tá? Ele fica reclamando de si mesmo ou fala que o cara levou sorte, mas o cara não está atento a isso. E é justamente esse treino mental, esses momentos do jogo, numa hora importante como essa, um ponto longo, hora importante, você tem que estar ali atento a quê? A perceber quais são as ações que seu adversário faz e como ele está jogando. E isso, pessoal, se treina. Isso se faz na aula, se faz no treino, tá? Só que na maioria das vezes o atleta, o jogador, ele está ali focado que em outras coisas e não em perceber essas questões, saber se o cara está melhor, saber se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou prestando atenção em como joga o meu adversário, se eu estou prestando atenção em como ele está na quadra. Então, você vê um jogo desse, o Agassi caminhando aqui depois do ponto, né? Ele está ali cansado, mas olha que a postura ele está super, super bem. O outro ali também está mais altivo, né? Porque venceu, mas não muda, né? E ainda está dando uma risadinha ali, tipo assim, né? Pô, com algum comentário para ele, uma jogada ali específica. E a vibração. E aí, o que é importante, outra coisa, pessoal, também, que são as emoções que a gente fala, os insultos, né? É entender o quê? Muitas vezes os jogadores, eles não valorizam os pontos importantes quando jogam bem. Eles só valorizam os pontos ruins, tá? E aí tem uma coisa que é legal, que assim, a maioria das vezes os jogadores, eles falam assim, eu ganhei, isso é minha obrigação. Não, não é a obrigação do jogador. A obrigação do jogador é tentar dar o seu máximo, dar o seu melhor e ficar ali no jogo tentando achar alternativas para isso, sem que os medos, sem que as dúvidas, receios possam estar influenciando
nas minhas decisões e no meu comportamento, tá? E é esse treino que é importante. E como é que eu posso fazer isso, tá? Que eu vou falar depois. Aí, o outro vídeo legal aqui é desse aqui, Nick Kyrgios com Djokovic, tá? É um cara que joga de uma maneira, né? Todo mundo já sabe, né? Vamos ver esse ponto aí, né? Então, esse é um cara que, quando faz uma jogada dessa, a maioria das pessoas vai lá, né, e fala assim, esse cara é louco, esse cara é não sei o que mais, tal, né? Então, ele achou uma forma, tá? De talvez desenvolver a criatividade dele no jogo, talvez até mesmo, ou melhor, né? Talvez para mim seja a primeira opção, até a maneira de como ele lida com a pressão que ele tem, que o jogo oferece para ele, tá? Porque o jogo oferece pressão, é responsabilidade. Uma quadra dessa central jogando, o mundo está te assistindo ali, eu tenho uma responsabilidade. Então, talvez essas fugas, essas jogadas bonitas, essas impressões fazem com que ele consiga de repente aí desestressar, ou aliviar, ou retirar dele, né? Melhor dizendo, seria retirar dele, né, esse nível de pressão e fica uma coisa mais contraída. E aí, essa grande máxima, né, que eu quero falar é quando o cara faz uma jogada dessa no jogo, se dá certo, ele é gênio. Todo mundo julga gênio. E se dá errado na rede, todo mundo chama ele de louco, ou de um cara burro, ou de um cara idiota, ou do cara que não sabe o que está fazendo. Então, ele sempre vai ficar numa linha muito tênue entre o sucesso e o fracasso. E a gente não pode ligar isso ao jogo de tênis. Eu não posso estar andando com o sucesso, o fracasso. Eu tenho que estar andando, né, com o que é o jogar, que é o fazer as coisas, estar atento. E o que é ter o sucesso no jogo? É só vencer? É só fazer a bola bonita? Relativo. Então, acho que cada um tem que saber de acordo com o seu propósito no esporte, o seu propósito no tênis, com o seu trabalho aí com os jogadores, tá? E no seu treino. Então, pessoal, outra fase que eu quero falar nisso, que acaba entrando muito nessa questão da parte mental, que são os ciclos do jogo de tênis, tá? Então, o jogo é um ciclo. Então, vamos lá. Ok? Então, aqui eu tenho o jogador A, tá? E o jogador B, certo? Então, eu vou fazer aqui uma parte de analogia, tá? Eu tenho, né, o jogador mais, né, que é o lado positivo do jogador, quando ele está jogando bem, tá? Aí eu tenho o lado o menos, que é o lado ruim, né? Ou seja, a hora, deixa eu anotar aqui, essa aqui é quando o cara está jogando bem, né? Não, deixa eu pegar, essa aqui fica feio. Então, deixa eu anotar aqui, em amarelo, que é quando está jogando bem. Embaixo é jogando mal, tá? E aí eu tenho, além disso, eu tenho que seria estar jogando mais ou menos. Todos vocês concordam comigo que no jogo de tênis eu passo por essas 3 fases? Todos vocês concordam comigo? Certo? Então, todos os jogadores passam por esses ciclos, certo? Não tem como, tá? Então, eu vou estar jogando. E aí que é a questão do ciclo do jogo, que é o lado mental, de eu estar atento às coisas. E o que acontece? Quando o cara está jogando bem, tudo lindo, maravilhoso. Quando o cara está jogando mal, putz, o cara se acha o pior da história, né? O cara se acha o pior da história, se acha, né, que ele não sabe nada, está no lugar errado, ou que ele é muito burro, ou não sei o que mais, certo? Tá? E o mais ou menos. É uma pergunta, pessoal. Responde aí. Quem de vocês sabe
exatamente dentro do jogo quando está jogando bem, jogando mais ou menos ou jogando mal. Responda aí no chat, por favor. Esse aqui eu quero resposta. Eu quero saber quem sabe exatamente quando está nessa situação do jogo. Jogando bem, mal ou mais ou menos. Quem tem essa avaliação bem clara aí? Oi, Helena. Legal, Helena. Em geral, você percebe. Obrigado. Lá, quero uma resposta. E tem alguns juvenis aí. Lucas, Olavo, a Bia. Tem aí Gabriela. Não sei se está ainda aí. Quero ver quem fala aí dos mais jovens aí também. Se consegue perceber. Virgínia, tem. Ótimo. Rejane também tem. Vitor, legal, Vitor. Consegue perceber. Aí. Boa, sim. O Lucas Umbra falou que tem dificuldade de diferenciar. Muito bom. Muito bom. Tá? Patrick também acha que percebe. Legal. Tá? Pessoal, isso aqui é chave. Tá? É chave. Você saber. Ele vai falar, a dificuldade é continuar insistindo quando joga mal até começar a jogar melhor. Certo? Boa, Helena. Boa. Certo? Então, pessoal, muitas vezes, aí uma pegadinha que o jogador faz, muitas vezes ele acha que jogar mal é porque está errando a bola na quadra, ou jogar na rede. Tá? Não quer dizer que isso é jogar mal. Tá? Jogar mal pode errar bolas, é escolhas erradas, é jogar jogar simplesmente para não perder, que é muito diferente do que jogar para vencer, tá? A maioria dos jogadores joga para não perder. Poucos jogadores jogam para vencer. Quem joga para vencer, por isso esses caras são diferenciados. São os que conseguem se dar bem, são os que jogam para vencer. Tá? Existe uma diferença muito, muito grande, tá? Nisso. Então, pessoal, o que é a sacada disso aqui? Eu estou jogando, né? E eu vou, no jogo, oscilar. Eu vou rodar por isso. Tanto eu, que eu sou A, quanto o B, que é o meu adversário. Nós dois vamos oscilar. E aonde que é a sacada do jogo de tênis? Aonde é a sacada? É você descobrir quando está jogando bem e quando o seu adversário está jogando mal. E você conseguir jogar o seu melhor tênis aqui para ter as diferenças. E quando você perceber que seu jogo começou a oscilar, você começou a errar mais, jogar pior, né? Mais ou menos, e chegar aqui no máximo, tá? No negativo, perdão, tá? No seu fundo do poço, que a gente fala, né? Uma gíria do tênis. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que dar um jeito de sair e voltar para cá, tá? Eu tenho que perceber isso. E muitos jogadores não percebem porque mentalmente eles estão ali estressados, que foi questão do insulto e tudo mais, ficam ali brigando com o jogo e não fazem as coisas, tá? Então isso é muito importante. E eu tenho que perceber que quando o meu adversário joga bem, eu tenho que estar bem também, tá? Essa é a grande questão do jogo. E esse ciclo, ele acontece, tá? Essa sacada. E raramente também acontece, pessoal, dos dois jogadores ao mesmo tempo, tá? Acontece muito raramente, onde os dois jogadores jogam bem ao mesmo tempo ou jogam mal ao mesmo tempo, tá? Não acontece isso. E a grande questão é sempre conseguir o quê? Manter esse foco nessa estratégia, tá? Para daí o quê? Se eu estou jogando bem, eu tenho. Quando o meu adversário joga mal, eu tenho que fazer isso. Esse timing do jogo mental, ele é determinante. E é ele que vai conduzir vocês para fazer essa mudança aí no mundo. É o plano mental do jogo, tá? Eu tenho que saber achar esse timing de perceber o jogo, tá? E é muito importante perceber as coisas.
Tá? E aí, como aqui um falou, deixa eu ver quem foi que falou aqui no chat, né? A dificuldade é continuar quando o jogo está mal, né? Até jogar bem. E mora o limbo. Como sair do limbo, né? Esse é o treino. É você estar focado nas tarefas. Focar nas tarefas é a grande sacada, Virginia. Focar no fazer. Não jogar pelo placar somente. Não jogar para vencer o jogo. Então, um erro muito comum que acontece no jogo de tênis é o cara tá lá jogando, de repente no 4-4, ou tá perdendo de 4-0, um exemplo, né? Aí chega até o 4-4, e fala, nossa, recuperei o jogo. Ele faz assim, ufa, peguei. O cara vai lá e perde. Então, porque ele não estava focado nem fazer melhor, e sim em buscar um prejuízo. E quando ele se equiparou, ele relaxou de novo mentalmente. Então, sempre, o foco não é jogar para vencer somente, é jogar para aprender, para fazer as coisas. Eu tenho que estar atento, percebendo, tá? E aí, outra coisa importante, pessoal, a mesma pergunta que eu faço, eu tenho certeza que muitos também não sabem identificar quando o seu adversário está jogando mal. Porque ele fica tão focado em si mesmo, tão focado com os seus problemas, com as coisas que você vai fazer no seu limbo ali, como a Virginia comentou, que ele esquece de olhar o jogo. Então, o jogo, ele é tático, pessoal. Vou escrever aqui uma coisa bacana, vocês gravarem, tá? Certo? Então, a tática, tá? Ela é extrínseca, tá? Extrínseca, tá? Vou botar outra aqui, ela é externa. O que significa isso, pessoal? Tá? Significa que a tática ela é feita em cima do que o meu adversário faz e não só em cima do que eu faço. Ela é lá, ela é o que o jogo acontece. A técnica, ela é intrínseca, ela é minha. Eu faço, eu domino. A tática, ela é externa. É o que o meu adversário está fazendo. Se eu tenho uma estratégia de jogo e ele conseguiu ser melhor que eu ou anular a minha estratégia tática, eu tenho que olhar para ele e perceber o que fazer. Então, só que se eu fico reclamando comigo, eu não consigo visualizar. Opa, deixa eu mudar aqui. Eu não consigo visualizar o que o meu adversário está fazendo. E esse é o grande treino que a gente tem que fazer. É aprender a estar ali sabendo das minhas tarefas. Eu tenho que treinar as minhas tarefas. Por isso que vocês treinam jogadas, vocês treinam o que fazer com o primeiro saque, com o segundo saque, devolução de primeiro saque, devolução de segundo saque, como eu jogo no fundo da quadra, como eu jogo no meio da quadra, na rede, para justamente entender esses momentos, tá? E isso é treinado. E aí minha mente tem que estar focada nisso, pessoal. Tá? Então, aí eu tenho as emoções, né? O que é uma gestão? É lidar com o que você tem. As emoções que a gente tem são várias, né? Raiva, medo, né? Desgosto, felicidade, tristeza, surpresa, ser neutro, ansiedade, amor, depressão, contentamento, orgulho, vergonha, inveja. Eu tenho tudo isso que acontece no jogo, tá? E eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que melhorar isso, tá? E como eu treino isso? Dicas práticas, né? Primeiro é essa aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui, tem um áudio aqui. Desligar. Então, o que é isso? Conhecimento e ação. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer aquilo e tenho que agir. Eu tenho que transformar essas coisas ruins em coisas boas, tá? De forma progressiva, é o melhor caminho para mudar, né, uma crença. Então, tipo assim, essa parte de coaching aqui, do Vilar da Mata, é assim, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que começar. Esses dias chegou uma atleta para trabalhar com a gente, né, e ela falou assim, nossa, eu tenho que fazer tanta coisa, não sei por onde eu começo. Eu falei, começa por alguma coisa. Então, o que é importante? Eu tenho que começar a mudar de forma progressiva. Eu não vou mudar tudo de uma vez só, pessoal. Eu não vou mudar, eu vou mudar aos poucos, tá? E eu vou caminhando, eu vou sem pressa.
Os jogadores querem fazer com pressa, eles querem fazer hoje e amanhã eles querem ganhar do Roger Federer. Não vai acontecer isso. Porque não tem nível de tênis, não tem conhecimento sobre isso, tá? Tem tudo um monte de outras coisas. E essas crenças negativas são as que impedem. Então, eu tenho que ter conhecimento e ação. Eu tenho que agir. É a melhor forma de fazer isso, tá? E aí, o que é importante também é entender o ciclo, né? Do ciclo do pensamento, que é o que passa pela cabeça do jogo. Depois eu tenho um comportamento. Aí eu mando para o meu corpo uma reação. E aí eu percebo uma emoção. Esse ciclo tem que mudar. E aonde eu mudo, pessoal, tá? Opa, está certo aqui? Entrou aqui, apertei errado. Vamos lá. Então, pessoal, aonde eu mudo? Aonde eu tenho que estar melhor? Certo? Deixa eu mudar a canetinha aqui. É aqui, pessoal. Eu tenho que controlar os meus pensamentos. Eu tenho que controlar meus pensamentos, o que passa pela minha cabeça em situações específicas. 30 iguais, o cara deu um balão na minha esquerda. Meu Deus, eu não gosto de balão, que eu faço isso. Nossa, toda vez que vem um balão, eu vou lá e perco o jogo. Eu erro essa bola, tal. Então, são tipos de pensamentos que não devem. Você sabe o que fazer, vai lá e faz. Então, dá uma, né? Cria um comportamento e dá uma ação para o corpo. Eu vou dar uma ação, vou fazer o corpo agir. Então, transforme em ação o seu pensamento. Pensa ali o que você quer, controla e aí você reage. Então, demonstra, o corpo tem que fazer. Eu tenho que produzir estas coisas no meu treino diário. Isso é fácil de fazer e acontece toda hora no jogo, tá? Então, dicas práticas, pessoal, para vocês vamos lá. Vou escrever algumas aqui. Então, dicas práticas. Quando o jogo está ali, eu tenho que ter, vou melhorar. Eu tenho que ter o quê? Jogadas prontas. Deixa eu mudar a cor aqui. Eu tenho que ter o quê? Jogadas prontas para os momentos importantes do jogo. Então, eu tenho que ter isso, pessoal. É chave, tá? Eu tenho que ter jogadas prontas. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que saber que se eu estou errando, né? Se estou errando, a primeira coisa que tenho que pensar é em acertar a bola e não vencer o jogo. Esse aqui acontece demais, pessoal, demais. Que chama de pensamento, né? Lá na frente, o pensamento está muito longe, ansiedade. Eu estou mais preocupado. Se eu estou acertando, pessoal, eu não tenho que vencer o jogo. A primeira tarefa é parar de errar. Eu paro e acerto. Eu não tenho que ficar pensando em vencer, tá? E aí, é um hábito que a gente, meu Deus, estou errando. Nossa, vou perder o jogo aqui para o Helder. Nossa, de novo vou perder esse jogo. Tá? Eu não paro de errar. Pessoal, organiza, acerta. Acerta uma, acerta duas, acerta três, acerta quatro, acerta cinco. Então, esse é o treino. Por isso que vocês fazem, às vezes, controles, né? Muitas vezes em treinos, os controles de longos, né? Troca 10 bolas, 15 bolas, para que eu consiga manter a minha cabeça, a minha mente focada nas minhas ações e no tarefa que é passa a bola para o outro lado, passa a bola para o outro lado, passa a bola para o outro lado. É esse pensamento, tá? Então, essas questões, dicas práticas. Outras situações importante treinar, né, os seus melhores golpes. E não somente os piores golpes. Muita gente fica cismando que minha direita não sei o que mais, minha esquerda, e esquece do resto. Todo jogador tem que ter golpes bons, armas boas.
Todo jogador tem, pessoal. Por mais que vocês queiram achar que não, vai ter o golpe débil, o golpe fraco, o golpe que você vai errar. Então, se você pensa, né, só nas coisas ruins e não errar, o seu pensamento ele está sendo negativo. Então, é isso que você tem que evitar. Não ser negativo no seu pensamento. E aí, uma coisa do seu pensamento, pessoal, uma analogia que eu gosto de fazer bacana sobre isso é em relação da casa, né? O lugar que a gente mais domina, o que a gente controla é a nossa casa. Na nossa casa, né? Faço casa mesmo físico, né? Família, onde a nossa família mora. Só entra na minha casa quem eu quero ou quem da minha família quer. Quem não quer, não entra. Vocês concordam comigo, né? Então, a mente de vocês, pessoal, tá? Ela tem que ser assim. Só entra lá. E a outra coisa também que tem numa casa é o quê? Quando vem uma temporal, uma tempestade, tudo mais, o que a gente faz? A gente fecha todas as janelas e portas. A gente trava tudo, fecha, para que nada entre, nenhuma sujeira entre. Então, é a mesma coisa. Quando o jogo começa a ficar difícil, eu não estou vendo, eu tenho que fechar as portas, eu tenho que estreitar o meu pensamento e só pensar em tarefas. Pensar nas tarefas. Eu tenho que limitar nas tarefas, né? Que é para resolver problemas. Então, jogo de tênis é resolução de problema. Eu tenho uma tarefa para resolver um problema. Então, se o cara me mandou uma bola funda na minha esquerda, essa bola tem que voltar funda e alta no meio da quadra. Essa é a minha tarefa para resolver o problema, que ele não me ataque de novo lá e que eu consiga manter a bola em quadra. Então, eu tenho que fechar as minhas opções, minha mente, e só manter ela nas tarefas, ok? E eu decido, tá? Quais pensamentos entram. Isso se faz em treino, pessoal, tá? E acontece demais em treino, pessoas reclamando. O pessoal reclama pra caramba. Tem jogadores reclama o tempo todo, só choraminga e não está atento com os seus pensamentos. É um hábito diário, para melhorar isso. Ok, pessoal? Então, essas são as dicas daí práticas para vocês terem aí, ok? Então, acabo por aqui. E a partir de agora eu abro para a palestra. Perdão, para a pergunta aqui. A minha palestra, quem quiser alguma dúvida, quer falar. Um bate-papo, aí que seja, quer falar sobre esse assunto, tá? Rose, tá aí, Rose? Era isso que você imaginava, Rose? Haroldo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Helder, tudo bem? Tranquilo, eu entrei um pouquinho atrasado aí que eu estava no clube lá, fui levar umas raquetes de uns colegas lá e eu peguei meio que no finalzinho aí. Deixa eu te perguntar a respeito relacionado a isso. Eu vi uma entrevista no Instagram, eu não me recordo quem passou essa entrevista aí da pessoa, uma live, né? Uhum. E ele falou que quem tem o olho não dominante esquerdo, ele tem mais dificuldade para... desculpa, não esquerdo, cruzado, né? Quem tem o olho não dominante cruzado, ele tem mais dificuldade para controlar as emoções, que é o caso do Federer, né? Isso procede ou não? Porque o Federer aprendeu a se controlar. Já o cara que não é cruzado, né? Que é homogêneo, ele controla mais fácil. Isso procede ou não? Bom, quem deve ter falado sobre isso, Helder, né? Obrigado aí pela pergunta. Deve ser o Marcelo Brandão, né? Ele que tem trabalha bastante de São José dos Campos, tá? Sim, se fala muito sobre isso. Eu nunca estudei esse assunto assim, né? Não sou estudioso desse assunto, tá? Mas procede. Dificuldades, tal. Acho que cada um tem que ter. Tem hoje testes, tem situações aí que possa trabalhar, tá? Mas tem uma relação, sim, tá? Conhecimento mais a fundo sobre isso eu não tenho. A questão toda é a seguinte: por mais que você tenha dificuldade, seja olho cruzado, né? Ou seja, esqueci o nome. Homogêneo. Surgiu a palavra. Hã? Homogêneo, né?
Homogêneo, isso, obrigado. Homogêneo, você tem que trabalhar um jeito de ajustar isso aí, né? Não vai ser isso que vai te fazer. Então, você vai ter técnicas, pessoas ao redor, e aí que eu acho muito legal o trabalho do coach, né? O coach, ele tem essa função de estar ali entendendo o que o jogador faz. Então, caso eu tenha um perfil, tá? O que eu vejo muito, assim, Helder, tá? E aí eu falo com muita propriedade por trabalhar com um atleta há muitos anos e fico na quadra direto, né? É que o hábito que o jogador tem, ele entra na quadra, na maioria das vezes, na minha percepção, é somente para acertar e errar a bola, tá? Bom, ele, né, e sempre fala, e a torcida do Flamengo toda, todo mundo é assim, né? Uma brincadeira. Então, o hábito que o tenista tem que estar ali, ele não é de acertar, porque eu sempre falo assim, você não precisa pagar um professor ou me pagar para acertar a bola e errar a bola. Concorda comigo? Certo? Não sei se vocês concordam ou não comigo, tá? O que eu preciso ali de alguém é que alguém me mostre um caminho para que eu consiga, sim, achar alternativas de acordo com aquilo que eu sou capaz, as minhas habilidades, né? Os meus conhecimentos e as minhas ações, certo? É isso que eu tenho que achar. Então, eu tenho que ter alguém ali e o técnico, ele tem a função de entender isso, tá? Ele tem a função de entender isso. E o jogador, não vem, só que ele vem para cá, o que muitas vezes, para jogar. E criança, em geral, tem muito isso, né? Porque elas querem jogar. Aí, ou é o pai que cobra, ou eles mesmos querem mostrar para os pais que eles podem fazer aquilo, então eles geram uma pressão interna deles mesmos. Muitas vezes não são os pais, tá? O amador já é um pouco diferente, né? Porque quando você decide lá, né? Nem você é um cara apaixonado aí, não sei mais quem é amador aqui, que só joga tênis amador aí, você decide, você trabalha, você vai lá sem perder tempo, né? Você vai lá já na fase adulta e você sabe da importância desse momento. Isso faz com que as coisas sejam diferentes. E mesmo assim, você às vezes vai para o lazer e não quer aprender, né? Você vai só para o lazer. Eu quero aqui, de repente, emagrecer, eu quero, de repente, manter uma atividade aeróbica, sadia para o meu coração, uma parte de cardio e tal, e não mantém. Então, acho que é interessante combinar essas coisas. E isso tem que estar atrelado ao treino, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um menino de 12 anos que tem um perfil diferente, não está acostumado a treinar, não está acostumado, né, a competir, não adianta eu colocar ele no nível de competição altíssima, de estresse de treino, sem criar toda uma introdução e dar para eles uma organização para que ele faça. E o jogador amador, a mesma coisa. O cara vai lá fazer uma aula, o cara quer só lazer, eu vou cobrar do cara para ele bater igual o Roger Federer. O cara não vai querer fazer 5 aulas por semana. Então, esse timing do coach tem que estar muito atento ali. E, ao mesmo tempo, né, uma coisa que acontece muito, só finalizando esse assunto, muitas vezes o técnico, daí, ele aceita o jogador que ele tem e não muda o trabalho. Então, o cara é assim mesmo, deixa assim mesmo. O Helder só gosta de conversar na aula, então só conversa, mas não faz nada. A criança, essa criança não dá bola não, ela não vai jogar bem tênis, ela não tem habilidade, então faz qualquer coisa com ela que ela vai. Então, esse timing, essa percepção vai te dar ferramentas, junto com essas que o Marcelo falou aí, e entre outras, sei lá, várias que tem aí, neurolinguística, coaching, psicologia mesmo, tal, para falar. Então, eu acho que é muito, eu vejo muito essa linha, a importância de um bom coach, tá? Helena, você quer falar alguma coisa, Helena? Quero, sim. Achei muito interessante essa analogia que você fez. E existe no meu caso, até nunca joguei, quer dizer, joguei assim, uns torneiozinhos, Copa Santista uma vez e tal, não joguei quando tinha 14, 15 anos, mas nunca joguei profissionalmente. Mas uma coisa muito interessante também, essa questão desse controle mental, primeiro que eu vejo também que isso é um treinamento em qualquer nível que seja, não rebater a bola é uma coisa, jogar tênis é outra, né? Eu entendo assim. Então, dentro dessa imagem, achei muito interessante porque, na verdade, a nossa mente é como se fosse uma casa mesmo. Só que muitas vezes, quando você vai jogar,
você não sabe exatamente quem são esses inimigos, e esses inimigos, às vezes, são mais fortes do que aquele lado bom que você tem. Então, se durante o jogo você ficar, porque eu não ganho, não acerto, eu não ganho de ninguém, então, enquanto a gente não conhecer cada um dentro da sua própria psicologia, quais são, como se fossem os amigos e os inimigos, eu tenho que conhecer quais são os amigos, quais são os inimigos. Quando eu era juvenil, eu me lembro que depois eu passei a estudar logosofia, onde eu fui conhecer a atuação dos pensamentos, que alguns são autônomos e são mais fortes do que a própria vontade. Falei, não, eu não vou me irritar, e me irritava. Eu não vou quebrar raquete, quebrava. Então, ocorreu muito porque que os adversários, no bate-bola, já aconteceu uma vez que no bate-bola o técnico orientou para ela me provocar e não dava uma bola na minha direita, na minha esquerda, para não aquecer meu golpe bom, só para me irritar, entendeu? Para provocar. Então, quando eu fui conhecendo qual era aquele pensamento negativo, eu já sabia que eu me provocar, então já controlava. Então, realmente é tão importante quanto a parte técnica. Qualquer nível de tênis é cada um, porque cada um reage diferente frente à pressão, né? Então, por exemplo, quando me provocavam, me irritavam, aí que eu jogava bem, dava uns ataques lá, mas jogava melhor. Só que o importante, depois como professor, eu fui mudando isso, porque eu acho muito importante essa parte mental, mas aí cada um tem que fazer no treinamento, na hora, porque às vezes eu não quebrava porque perdi ou o que for, não é porque era um pensamento impulsivo que na hora que me dava aquela raiva e tacava a raquete, quebrava. Então cada um vai ter que descobrir quais são os seus pontos positivos, né? Quem são, digamos, os amigos, e quem são esses inimigos, para na hora do jogo fechar a porta na cara desses inimigos e tentar, né? Agora, isso realmente eu vejo que é um treinamento, e muitos, até juvenis e tudo, eu vejo que treinam muito a parte técnica e tal, bate bola, devolve, joga, mas sem pensar, sem estabelecer esse plano tático, esse plano de jogo, e aí realmente acaba que não tem sucesso. Então, no nível que eu vejo assim, profissional, muitos tenistas que a gente vê profissionais que são muito bons, a gente vê que a parte mental do cara é fraca. Tipo assim, o cara tá atrás, ele não consegue sair, ou só sabe jogar na frente, ou só sabe jogar atrás. Então, acho que em tudo é necessário um treinamento, né? Como você diz aí, que eu nunca vi alto nível, mas eu achei super pertinente tudo que você disse. Então, é uma coisa que a gente pode usar, acho que é para qualquer nível de aluno, né? Para a pessoa poder fazer isso. Então, obrigado, assim, maravilhosa palestra, viu? Obrigado, pessoal. Obrigadão aí, concordo com você, tá? E essa parte do treinamento é uma coisa que eu acho importante, tá, pessoal? Já falei aqui várias vezes aí, quem já está bastante tempo comigo aqui participando das palestras, né? A gente pode, a parte mental e a parte tática está ligada bastante com quase tudo que a gente faz na quadra, tá? Então, por exemplo, um treino técnico, e aí, você ali organizar um forehand, né? Cuidar de preparação, todas as fases da biomecânica, do saque, que seja, tá? Requer um nível de atenção, tá? Então, assim, por mais que tecnicamente você saiba, né, jogar ali, uma analogia que eu faço, você fala bem importante assim, eu até expliquei isso na clínica agora, estava uma semana em Aracruz, eu expliquei isso para os meninos lá que estavam lá. O que acontece no jogo, né? Então, por exemplo, o pessoal fala que tem que ser muito forte mentalmente, essa composição tem que ser mais completa. E eu falei no início isso. Então, eu sou muito bom mentalmente, eu sou um cara que eu não me estresso, eu sou um cara que eu não me incomodo com as coisas, tá? Eu não me incomodo com objeções, eu não me insulto com nada, beleza. No jogo, nada me atrapalha. Mas se eu não consigo colocar a bola, por exemplo, contra o Roger Federer, eu posso sacar a bola em qualquer lugar? Não. Se eu sacar a bola em qualquer lugar, eu vou tomar uma porrada na volta. Com o Nadal. Eu tenho que sacar no ótimo lugar. Eu tenho que mostrar que tem que entrar a X angulação, a X velocidade, com X efeito. Se a bola não chegar lá, não volta. Ok? Ela não vai vir, ela vai. Então, eu tenho que analisar. Então, a junção da técnica com a tática é importante. E aí, muitas vezes o jogador ele tem um pensamento muito na frente, muito acelerado. Tá? Então, esses dias aconteceu um exemplo bem legal aqui com um jogador nosso, que ele falou que ele, né, queria jogar tal, e queria vencer. Aí eu falei assim, eu peguei a estatística dele, ele tinha jogado os últimos 8 meses, certo? Não tinha jogado 4 torneios em 8 meses. Isso antes da pandemia. Ok, pessoal? Então, assim, eu falei assim, cara, você não vai conseguir jogar tênis. O seu nível de exposição a problemas, a nível de exposição a outros jogadores, a outras situações, você não vai conseguir jogar. Você não vai vencer. Então, você vai ter que se dispor a jogar 20 torneios, sei lá quantos jogos, perder. Você vai perder 99% das vezes, até a hora que você
entender o que está acontecendo e jogar. E nada, pessoal, vocês devem concordar comigo, nada simula um jogo. Não tem como treinar um jogo. Né? Por mais que eu faça um treino mirabolante, nunca vai ter o estresse de um torneio de tênis, de um jogo oficial. Então, para que ele tenha esse nível de estresse, de atenção, ele tem que participar. Não adianta. Então, eu preciso organizar isso. E é o tempo dele. Só que ele ia querer vencer. Né? Ele ficou ofendido quando eu falei isso para ele. Certo? O que aconteceu? Ele jogou 10 torneios. Sabe quantos jogos ele venceu? Certo. Tomou 10 jogos na primeira rodada. Perdeu para cara amador, para cara já que joga, para cara... É normal, porque ele não joga tênis. Então, ele precisa se expor e lidar com isso. Então, ele aceitar esse momento, que ele precisa estar ali na quadra, ele tem que estar aprendendo. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Assim como nós aqui, nós estamos aprendendo a fazer as coisas, aprendendo a como achar uma forma de organizar com o jogador, tá? Então, eu vejo muito nessa linha, tá? Aqui eu tenho uma pergunta do Edu Rocha. O Edu fala assim: você permite que os pais acompanhem os treinos em tempo integral ou grande parte? E quais são as consequências mentais para uma criança ou adolescente quando os pais permanecem ao lado da quadra onde o filho treina? Bom, assunto polêmico aqui, hein, Edu? Vamos lá. Na minha opinião é a seguinte: eu não tenho objeção que os pais assistam os treinos. O que eu não permito, e eu sim intervenho, é quando os pais se intrometem no treino. Ok? Então, isso é uma coisa que eu não que eu cuido. E a consequência mental é a seguinte: o que eu falo para eles assim, alguns pais geram pressão, alguns jogadores, meninos, sentem pressão que eles mesmos criam para os pais, porque eles querem mostrar que eles são bons, eles querem mostrar em casa que vale a pena, eles querem mostrar em casa que o pai pode investir dinheiro, tempo neles, que vai dar certo. Eles mesmos criam várias situações. E aí, o que eu sempre converso com eles? Eles têm que aprender a lidar com o pai. Eles têm que aprender. Né? Você vai querer jogar no torneio de tênis, vai numa quadra central, rolando na rua, todo mundo te vendo, todo mundo assistindo. Você vai proibir o seu pai de assistir o jogo? Você vai no torneio, vai proibir o pai de assistir o jogo que ele vai jogar? Você tem que saber. E o pai também tem que ser educado a fazer. A gente fez agora esse ano, pessoal. Primeira vez eu fiz agora, foi um programa de educação para os pais dos nossos atletas. Então, eu criei uma cartilha que os pais são obrigados a assistir essa palestra para que os jogadores possam acompanhar a gente, ir com os técnicos em torneio. Tá? Então, foram palestras online, eu expliquei, eu mostrei os objetivos, eu pontuei situações que acontecem, eu expliquei para os pais e coloquei muito importante. Os pais também, muitas vezes, não sabem como agir com os filhos. Certo? Então, o que eu coloquei para eles foi: nós estamos aqui para ajudar. Então, peça ajuda, assim como nós pedimos ajuda, tá? Peça ajuda e vem conversar comigo. Vem conversar com o técnico. Vem abrir com a gente e vem: o que eu faço? Como é que eu posso fazer isso? Não se intrometa no jogo. Né? Não exponha o seu filho a uma situação embaraçosa e vergonhosa. Então, acho que vale muito mais por esse caminho, Edu, tá? De explicar. Eu não proíbo, não vejo nenhum problema, tá? E eu acho que tem que aprender a fazer. Eu discordo, tá? Eu discordo daquelas frases clássicas que se fala no Brasil, de que, o Guga deu certo porque não tinha pai, né? Então, eu discordo totalmente desse tipo de pensamento, tá? Quem é técnico aqui sabe muito, se fala muito sobre isso, tá? Eu discordo completamente. Acho que cada família tem seu jeito, mas ela tinha uma família, tinha mãe, tinha tudo, e tinha várias pessoas que fizeram para ele acontecer. E ninguém melhor, tá, do que os próprios pais para colocar os seus filhos no saber o rumo. Eu sou pai, eu tenho um filho, e eu sei o que eu quero para ele o melhor. E eu tenho que ser capaz agora de ser sábio, de não atrapalhá-lo, e sim poder auxiliá-lo nesse processo tão longo da vida que ele vai ter pela frente, assim como eu
também tive com a minha mãe, né? Meus pais, meu pai, muito mais a minha mãe ficou mais tempo do meu lado. Então, eu vejo muito essa linha, tá ok? Alguma pergunta a mais, pessoal? Quer falar um bate-papo, alguma coisa aí que seja diferente? Virgínia, legal, obrigado, que bom que você gostou. Rose, legal, que bom que essas dicas. Pessoal, treino mental, tá? Aproveitando aqui, tá? Só falando uma coisa importante, treino mental, pessoal, é um hábito, tá? Principalmente de ordenar pensamentos e tarefas da quadra. Se vocês conseguirem fazer isso, ajuda muito, muito, tá? Então, criar rotinas para os jogadores, saber que tem que fazer as situações, saber que está na quadra tem que fazer tal coisa, saber eles cumprir as tarefas, tá? Deixar muito claro, muito exposto isso para eles é muito importante, tá? E aí uma coisa que eu brigo muito com a minha equipe técnica é comportamento. Se você exige comportamento exemplar do seu atleta, você técnico tem que dar o comportamento exemplar também, ok? Então, se você quer exigir, faça por exigir esse momento com ele ali e seja. Não adianta só cobrar dele. Muitos técnicos, muitos aí falam, você é o jogador isso, mas vai lá, o técnico não cumpre horário, não cumpre, fica atrasado, faz isso, faz aquilo. Então, exemplo para mim é tudo, né? Exemplo é tudo, é o mais importante. Tá? Eu acho que isso é imprescindível num programa de trabalho para qualquer nível. Tem aqui uma mensagem de quem aqui estiver. Alô, sim. Mais uma perguntinha aqui, ó. Outra coisa, esses dias eu estava assistindo um jogo, né? Nível profissional, e eu acho, mas não era ATP nada, não. Aí o cara tava ganhou o primeiro de 7-5, o segundo tava 4-1, tranquilo para ele, só que ele tava errando muito o primeiro saque. Aí ele tava bravo. Agora sim, eu não sei, isso pode ser um blefe ou realmente o cara tava realmente nervoso, assim. Isso não pode também ser uma armadilha? Talvez o cara querer blefar pro outro, entendeu? Isso é uma psicologia, assim? Como é que funciona isso? Depende. A gente teve o grande clássico da história, John McEnroe, né? Que ele parecia ter raiva de todo mundo e fazia os caras cair na conversa dele, né? Então, o McEnroe era gênio nisso, fazia diretamente isso. Então, acho que o Andy Murray também, acho que estava o Andy Murray nessa linha também, né? O Murray também acho são que era benefícios. Para mim, o Andy Murray é um resmungão também, que fica um resmungão, era né, um resmungão, vamos dizer assim, né? Não é mais era, e ficava lá. Então, é relativo. Eu acho que essas análises, Helder, para mim, eu tenho que conhecer o jogador, tem que estar com ele. É muito difícil você, né, emitir opiniões. E uma coisa legal, você falou sobre isso, legal. Aí uma dica para então, mas assim, só para complementar, talvez acho que fugiu um pouquinho. Isso é bom para nós, por exemplo, eu fazer um blefe ou não é legal? Porque eu posso cair nessa armadilha para mostrar isso para o adversário. Isso, a minha dúvida é essa, entendeu? Eu posso fazer isso para enganar o cara, só que uma dessas eu posso cair também, né? Opa! Aí a gente tem que aprender isso com os hermanos aqui. São bons nisso. Os hermanos são muito bons nisso, hein? Vai lá ver, os argentinos fazem bem. Poder você pode, mas você tem que ter domínio do que você faz, né? Aí você tem que saber aonde você está pisando aí para dominar o jogo e não botar fora, tá? Então, o jogo é um jogo. É um blefe. Você pode blefar por várias coisas, tá? Uma coisa que o McEnroe fazia também, quem contava isso foi o Kirmair, que jogou contra ele algumas vezes, e ele falava assim, nossa, no meio do jogo, ele passava assim pelo McEnroe, passava pelo jogador, né, e falava assim, pô, você mudou seu forehand, hein, tá bom pra caramba. Pô, você não acertava assim forehand, né? Você agora começou a acertar, né? O que você fez no forehand? Então ele fazia, tipo assim, ele fazia você ficar pensando em você mesmo e sair do jogo, né? Não é uma coisa, né? Não diria que é um fair play, tá? Mas, né, tem que saber a linha que você não perca, né, o respeito pelo adversário e pelo jogo, tá? Então, tem que achar o equilíbrio aí, tá ok? Esqueci o que eu ia falar agora. Vamos ver aqui o que falou aqui. O Edu, legal das considerações.
Pessoal, você estava entrando no mérito lá de conhecer o jogador, né? E aí eu interrompi ali. Você falou que tem que conhecer o jogador, tem que estar perto ali e tal, um negócio assim, que você estava nessa linha. Agora fugiu aqui, daqui a pouco talvez venha na memória, eu falo aqui. Pessoal, uma coisa legal também façam um trabalho com os pais. Foi muito legal aqui. A gente vem bastante conversando muito, né? Eu que faço mais essa parte aqui no meu centramento. Então, foi muito bacana, tá? Quanto mais você se dedica para eles, eles respondem. Tem problema? Sim. Muito? Sim. Mas você vai criando o hábito e as coisas vão resolvendo. Muitas vezes a gente não fala, a gente não resolve problemas. E isso com o pai de jogador, o jogador acaba sendo, tá? Então, eu fiz da Federação Paranaense, tem um programa de pais muito legal. Não sei se era o curso, não. Tá? Gratuito, muito bacana. Tá? Eu fiz. Isso que me inspirou ali a criar um programa interno do CFT, que eu vou utilizar cada 6 meses. Os pais vão ter palestras. Não vai ser alguma coisa, né, assim, tão frequente, porque senão ele também não vai funcionar. Tem que ter impacto. Então, mas a cada 6 meses, eles têm uma palestra, um compromisso que é obrigatório para que os jogadores possam viajar com a gente. Tá? Senão, se o pai não participa, o jogador não viaja. É um pré-requisito. Tá? Eles assinam um termo lá para isso. Então, eu comprei uma responsabilidade, uma briga, e para que a gente consiga fazer. E aí, eu tenho a chance de que eles venham para mim e escutem, né? Ou pelo menos escutem, que escutam, né? Se vão fazer, não vão fazer, aí é uma outra história. Não depende de mim. Eu passei, aí eu transferi responsabilidade. Eu lembrei agora, Helder, tá? O que eu ia falar sobre perfil, jogador. E cabe também a essa que eu falo dos pais também. Pessoal, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, né, em coaching é não julgar né, as pessoas. Talvez uma das ferramentas mais importantes, tá? Porque o julgamento faz, quando a gente julga as pessoas, a gente faz com que a gente já tenha alguma objeção contra aquela pessoa, né? Vou usar aqui um exemplo bem clássico, assim, um cara que não gosta de correr, você vai dizer que o cara é preguiçoso. Não, esse cara não joga, ele é preguiçoso, né? E a gente não sabe o que acontece. Vocês não sabem o que acontece comigo para eu estar aqui hoje falando e os problemas que eu tenho, assim como eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês, né? E talvez tenha pessoas com muito problema e a gente não sabe, mas a pessoa está ali, está enfrentando. Só que ela tem o jeito dela de enfrentar. Então, quando o jogo técnico ali na quadra e aí analisa o perfil, quando o cara me conta uma história, né? Eu vou dizer assim, né? Vem lá o Helder e fala assim, não, Haroldo, aqui no jogo vou lá e perco. Eu falei, claro, né, Helder? Você não terá direito. Eu já saio, né, de sopetão para cima do Helder. Ao invés de receber a informação, ok, Helder, por que você não corre tanto, Helder? O que acontece em tal momento? Por que você vai até o 4x4, de repente ali você dá uma desandada e de repente você perde energia? Então, eu tenho que ter fatos para começar a argumentar. E isso, quando eu julgo pessoas, eu não tenho esse tipo de pensamento, tá? Então, é muito legal essa parte. E vou dizer que mudou muito a minha forma de atuação e até os meus resultados com os atletas a partir desse momento que eu fiz né? Eu consegui sair desses clichês, né? Que os técnicos têm em geral, né? São clichês, né? Na minha opinião. Aqui, deixa eu ver. Boa, do exemplo é o mais eloquente das palavras. Rose, jogo tênis há 3 anos, é a primeira vez que tem orientações sobre essa questão mental, legal. Márcio, me falaram que para treinar mental, exemplo, a cada 4 vezes você tem o dia de reclamar de apenas um. Isso procede? Nunca ouvi falar sobre isso, Márcio. Tá? Eu nunca ouvi falar sobre isso. O que eu falo para os meus atletas é o seguinte: tá bravo, tá irritado, quer reclamar? Beleza. O problema é, reclamou, cala a boca e vai para frente. Não reclama mais. Agora, se ficar o tempo inteiro, 3 horas reclamando, aí não dá certo. Então, acho que é muito de perfil de cada jogador, tá? E aí, uma coisa que eu gosto muito, tem um livro, pessoal, não sei se não é do tênis, mas eu já li há alguns anos atrás, e para mim foi muito bom.
que chama do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Não sei se você já conhece esse livro, tá? Ele é muito legal, esse livro, porque ele fala sobre hábitos, o que as pessoas mais executivos, bem-sucedidos na vida, fazem para ser bem-sucedidos, né? Os hábitos que eles têm, tá? E sobre hábitos, a gente fala que são 21 dias consecutivos, tá? Ininterruptos, de eu manter hábitos que eu não falho. Então, por exemplo, acordei de manhã, 6 da manhã, a primeira coisa que eu faço é sair da cama, espreguiçar, alongar minhas pernas, depois eu vou lavo o meu rosto, escovo os dentes, faço o meu asseio pessoal, e aí eu vou tomar um café. Eu tenho que fazer 21 dias do mesmo jeito, na mesma ordem, sem falhar, tá? Isso diz que quando você faz isso, o hábito, né? Isso se torna um hábito. O que você fez, você vai incorporando na sua rotina a partir de 21 dias, certo? Então, assim, as pessoas que reclamam muito, na minha visão, não reclama. Não reclama, vai lá, não reclama. Ela cria um hábito. Tem ali, conversa, explica, chama o técnico, vai para a toalha. A toalha, outra coisa importante aqui, a Rose, tá? Não sei se a Rose está aqui a Rose ainda, toalha. Toalha no jogo de tênis é um manto sagrado, é um lugar sagrado. A toalha não pode receber ofensas, não pode receber nenhuma bronca, nada. É o lugar onde eu vou lá e revigoro todas as minhas energias, ok? Ela tem que ter essa função, tá? Então, essa é uma situação bacana de fazer, ok? Então, Márcio, essa é a minha dica aí. Pessoal, dica de livro, 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É muito legal. E ele fala sobre um quadrante de coisas urgentes, não urgentes, importantes e não importantes. Como a gente foca, o foco do nosso trabalho, tá? A gente sempre está focado em coisa urgente, né? E que é importante, não é importante. E o sacada do jogo é coisas que não são urgentes e são importantes. Isso é a longo prazo. O que importa é lá na frente, tá? Não é urgente e importante. Então, a gente perde muito tempo com isso, ok? Edu, fala de novo aqui. Helena, fundamentar essas palestras, os pais têm que ser nossos parceiros, concordo. Ter cuidado com o que se fala, muitas vezes só criticar em vez de como melhorar. Bom, muito bom, Helena, tá? E assim, pessoal, não é criticar, é falar as coisas com o intuito de mostrar, tá? De explicar, que eles possam aprender para os pais. E assim, quando tem coisas ruins, eu acho que aí também uma outra falha de muitas vezes que acontece em treinos, tá? Às vezes o técnico, que eu falei antes lá embaixo, né, na última parte do slide, que às vezes o treino, a gente só quer treinar as coisas ruins e não treinar as coisas boas. Às vezes a agente técnico só foca no problema e não nas coisas boas do jogador, tá? Então é a mesma coisa. Todos os pais são só problemas? É claro que não. Né? É claro que não. Ninguém na vida é só problema. O cara tem um distúrbio, né? Não é uma pessoa normal, certo? Então, ali ele tem ações ou tem atitudes que geram problemas e o resto vai levando. Eu tenho, sim, sempre com essa ideia. E sempre elogiar, né, quando os pais fazem certo. Eu faço isso, tá? Eu fiz nas palestras aqui que eu dei, eu elogiei todos os pais que os pais queriam. Então, assim, um exemplo que aconteceu aqui bem simples. Hoje, a gente vem brigando há muitos anos para que os jogadores compitam mais, que eles participem de mais competições. E a gente está conseguindo hoje, basicamente, 90%, vou dizer 100%. 100% compete hoje, mas 99% joga quase sempre, como a gente gostaria que jogasse. Então, eu tive uma gratidão, né, para os pais, por eles conseguirem acreditar nesse processo de que o torneio, a competição, é o principal caminho para que o atleta aprenda a jogar tênis, junto com o treino. Se ele treinar e não competir, não serve para nada. Se ele só competir e nunca treinar, também não serve para nada. É as duas coisas. Então, as pessoas treinam, para um dia, quando eu estiver bom. Quando eu estiver bom, não existe isso, né? Porque o Helder está treinando. Então, ou seja, se o Helder treina e compete, eu só treino e não compito, estou atrás do Helder para sempre. Nunca vou chegar lá. Então, assim, eu agradeci muito a confiança dos pais,
agradeci demais isso. Então, sempre reconhecimento para os pais é importante como para o jogador, como nós somos seres humanos, todos nós gostamos de ouvir isso, né? Quando a gente é reconhecido, as pessoas agradecem quando a gente faz uma ação, tá? Onde estão os vídeos das palestras anteriores? Vou mandar de novo, lá tem um link no YouTube, entra no canal do CFTRP no YouTube, palestra, acho que é TAD ou palestras táticas, alguma coisa assim, tá? Tem a playlist, tá tudo liberado lá. E essa aqui entra, hoje como tem o Natal agora, talvez segunda-feira entra no YouTube, tá, pessoal? Sobre a toalha, Helena. Boa. Tênis é um jogo de ponto. Eu gosto de falar isso, Helena, que o tênis, a última coisa que eu falo aqui, pessoal, o tênis é um jogo positivo e não negativo. Para frente, para mais, tá? Legal aqui, Helena. Obrigado. Pessoal, me empolguei aqui, 10:02, passei 2 minutos. Desculpe. E eu quero aqui agradecer de coração, pessoal, quem ficou aqui o ano comigo. Elane, apareceu muito. Helena, Helder, Bruno, o Edu, aí, a Rose também, Alessandro, tá? Os 3, 4 meses não sai daqui. Não me deixa em paz, Alessandro. Então, pessoal, agradecer de coração mesmo. Muitíssimo obrigado. Espero realmente que eu tenha podido passar um pouquinho de informação para vocês. É uma coisa pessoal minha. Eu adoro isso aqui. E agradeço demais o carinho de vocês aí. Para mim, não importa quantas pessoas tem aqui, se são 2, se são 100, se são 1000, não faz diferença. O que importa é quem está aqui, assim como eu estou aqui de coração, para passar as informações para vocês. Então, muito obrigado. Desejo a vocês um ótimo, né, Natal, um bom ano novo. E na primeira quarta-feira de janeiro estarei aqui, se Deus quiser, ok? E para aqueles que eu não mandei a bolinha de tênis ainda, pessoal, eu não tive tempo. Tá aqui Roland Garros. O Helder já me ligou, pode. Agora estou por aqui, Helder. Tá? Eu minha. Eu vou mandar as bolinhas de Roland Garros. Eu tenho mais aqui, manda no privado. Semana que vem eu vou estar de folga aí uns dias. Eu vou no correio e envio para todo mundo, pessoal. Quem mandou para mim. Tá legal? Um grande abraço. E obrigado. Obrigado, Edu. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, até a próxima. Viu? Sumi um pouco, mas já estou de volta aqui, viu? Já estou me organizando. Vou até trocar de cidade para tentar desenvolver um trabalho, implantar o tênis numa cidade que não tem. Então, estou batalhando aí com isso, gente. Um abraço para todos. Estaremos no ano que vem juntos, hein? Sucesso. Vai lá, vai que dá certo. Vai que dá certo. Isso aí. Você fez a diferença. Muito obrigada. Com certeza. Você fez a diferença. Muito obrigada. Com certeza. O lado bom da pandemia, conhecer tanta gente legal e aprender tanto. Obrigado, Elaine. É legal mesmo. Muito obrigado. Muito legal mesmo. E me aguarde no ano que vem, hein? Temos aí uma tarefa longa aí. Vamos lá. Vou buscar minha bolinha, hein? Vou buscar minha bolinha aí ano que vem. Estou esperando, hein? Eu não ganhei também, não, que eu faltei umas reuniões aí, mas tudo bem. Vamos para a próxima aí, um abraço. Se ainda tiver bolinha, eu aceito. Tem? Aí, tchau, manda para mim no privado lá que eu mando o endereço. Que eu tá mando, legal. Tá bom, obrigado. Tá bom, gente. Um abraço para todos, então. Boa noite. Tchau. Obrigadão, Elaine. Obrigadão. Valeu, Feliz abraço. Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para todos.